Simões, Nação Celeste, eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair o jogo é outro. Ô, Léo, é porque o Cruzeiro vai definindo algumas situações. Ontem teve a entrevista do Pedro Martins, importante, né? Com temas relevantes do assunto do dia a dia do departamento de futebol do Clube Celeste. Vale lembrar também que algumas coisas o próprio Paulo André já tinha falado aqui na Itatiaia na semana passada, no Bastidores. A do Matheus Pereira foi algo até que eu pude buscar mais detalhes, que o empresário do atleta está na Arábia, e aí é para conversar assim com o Al Hilal e ver alguns detalhes em relação ao jogador. O Al Hilal que recebeu recentemente o Ronaldo e o Gabriel, né, o que é o CEO do Cruzeiro, que esteve na Toca da Raposa, fazendo também o Pedro Martins, falando também sobre esse assunto, né, recebendo a imprensa para responder esses temas, e aí foi questionado o Matheus Pereira, ele colocou até muito otimismo, e óbvio que foi até um feedback que foi dado por quem viajou à Arábia Saudita para ver esse caso. Mas agora é o lado também do atleta, com o empresário dele resolvendo essas questões. Vamos ver o que vai avançar em relação a este assunto. Mas o torcedor fica até mais contente e nessa expectativa de, pelo menos, o Cruzeiro conseguir um acerto. Até a imprensa saudita, viu, Léo? Falando um pouco de Matheus Pereira, que tem a possibilidade de 2026. Vamos aguardar, mas é um assunto que está sendo tratado com muito carinho, com muita atenção, e todos os esforços do Cruzeiro, a gente sente isso buscando nas apurações para a permanência desse atleta, e óbvio, né, que vai ter que gastar dinheiro. Não é só conversa, não é só lábia, vai ter que colocar também grana para conversar com os sheiks. Mas um assunto que chama atenção, e você me questionou e colocou até na manchete da turma do bate-bola, é a do João Marcelo. O João Marcelo está emprestado pelo Porto, é um zagueiro que saiu aqui do futebol brasileiro, passagens pelo Tombense também, até chegar lá fora, e vem agradando bastante a comissão técnica do Larcamon, vem chegando a números importantes também, departamento de análise de desempenho, tudo isso que faz essa, não só a análise de campo, né, mas a análise de treino. E o Cruzeiro, que tem um tempinho ainda pela frente até o meio do ano para resolver essa história, também quer resolver de um final feliz para o atleta e para o Cruzeiro, que ele possa permanecer na Toca da Raposa. O João Marcelo, quando chegou ao Cruzeiro, ele chegou como opção, depois ele foi ganhando espaço e hoje é titular no Cruzeiro. O João Marcelo não tinha tanto cartaz e hoje é tido e havido como titular no Cruzeiro. O João Marcelo talvez tenha ficado ofuscado pelo Zé Ivaldo, que estava voltando ao clube, alguns momentos pelo Neres, pela escolha do treinador, mas o João Marcelo é hoje titular no Cruzeiro. Ô Simões, acho que é inquestionável que o Cruzeiro precisa contratar esse rapaz. Ô Léo, sem dúvida, um abraço, Pansieri. Olha só, é um zagueiro de bom porte físico, né? O João Marcelo deve ter o quê? 1,90 m mais ou menos. Quase isso. Né? Não é um zagueiro lento, bom de jogo aéreo. Ele é interessante, Léo, sabe por quê? Não é um zagueiro espalhafatoso, não é um zagueiro que, sabe, é realmente talvez a grande peça da zaga do Cruzeiro até agora em 2024. Ele é o antídoto do Zé Ivaldo? O que acontece? O Zé Ivaldo, tecnicamente, é melhor zagueiro do que ele, mas o Zé Ivaldo tem um problema sério, que é a questão dele não é nem disciplinar, é de conduta mesmo, de postura, né? É aquela história, eu brinquei com o Pansieri um dia, eu falei, existe um termo que acho que resume bem isso, né? As pessoas dizem muito assim, é o elefante na loja de cristais, né? É estabanado, é bruto, entendeu? Então isso prejudica, para o zagueiro prejudica muito. Nós já vimos aí o conjunto da obra do Zé Ivaldo nessa fase classificatória do Mineiro. E o Neres, a minha impressão é de que ele sofreu uma queda do ano passado para esse ano. O Neres, ano passado, eu não sei se era a dupla com o Castan que funcionou muito bem. Então o João Marcelo é hoje o principal nome da zaga do Cruzeiro. Embora tenha começado a temporada, e a gente não pode esquecer disso, né, o Pansieri, até meio escanteado, porque quando o Zé Ivaldo não joga a estreia em Nova Lima, o escolhido é o Palácios, né? É verdade. E o João Marcelo fica no banco. E o João Marcelo foi entrando porque os outros foram dando espaço. O Zé Ivaldo por causa do destempero, o Neres por um... O Neres teve uma lesão também, não teve?
Teve um problema? Acho que sim. Ele teve uma lesão, ele teve uma pequena lesão. E aí o João Marcelo entra, aproveita e hoje, pelo menos na minha visão, é o grande nome da zaga do Cruzeiro. Ele perde o espaço, o Neres, na vaga, né, de titular na equipe do Cruzeiro, naquele duelo contra o Pouso Alegre, lá em Uberlândia. Se não me engano, você comentou o jogo, não foi, Leozão? Uhum. Eu acho que foi, sim. Então, ali que o João Marcelo vira titular do time. Tô pegando aqui o histórico do João Marcelo, né? João Marcelo foi Grêmio Sub-20, aí pro Tombense, sim, né? E aí já pro Porto B, depois vindo pro Cruzeiro. Teve também uma volta ao Tombense, mas um jogador que desperta interesse de um time... Mas lá jogou no A. Jogou no A também. Ele explicou aqui que relacionado a alguns jogos pelo principal também. O Porto, assim como o Benfica, o futebol português, mas principalmente essa dupla, eles investem muito em jogadores jovens. Eles são meio que uma ponte para jogadores que precisam ainda de se desenvolver um pouco mais, e eles revendem para os grandões na Europa. São N casos de jogadores brasileiros que passaram por Benfica, Porto, Sporting, antes de desbravar os grandões lá da Europa. Então, se o João Marcelo chamou atenção quando bem jovem, ainda sub-20, trazendo esse interesse do Porto, é porque com certeza qualidades ele tem. E me parece que é um cara com cabeça muito no lugar. Já participou com a gente aqui, acho que por 2 vezes já, né, Pance? De mesa redonda do Cruzeiro, cara muito centrado, e a postura que ele tem fora do campo é a mesma que ele tem dentro do campo. É preciso ter o vigor, a vitalidade do Zé Ivaldo? É preciso. Mas é necessário as entradas, os cartões do Zé Ivaldo? Não. Agora, é preciso ter o João Marcelo, um zagueiro mais tranquilo, um zagueiro low profile, um zagueiro que não é estabanado? Sim. Então, uma dupla de zaga, muitas vezes ela se completa. Você pode pegar 200 milhões de duplas, você vai ter um cara, um era mais bruto, o outro era mais sensato. No Cruzeiro mesmo, Léo, uma zaga que acho que vem todo mundo à cabeça, recente, Dedé e Bruno Rodrigo. Lembra disso? Sim. O Bruno Rodrigo era mais low profile, o Dedé era estabanado. Luizão e Cris. Sim. Cris e Luizão. Exatamente. Os 2 zagueiros de seleção, né? Mas o Cris era estourado. Vocês lembram do Cris trocando? Só foi com o Eduardo? E o Luizão... Não, o Luizão também não era muito... Não, mas o Luizão não era desse estilo, não. As chegadas duras... Todo zagueiro dá uma chegada dura. Agora, o Zé Ivaldo passa do ponto. E acho que o João Marcelo casa bem com ele ali. Então O professor estava ali. Não, mas é interessante o isso. Luizão começou meio atabalhoado, né, a carreira dele. Depois o Luizão que começa no Cruzeiro não é o que vai pro Benfica. Ele era uma carreta desgovernada. Aí foi amadurecendo, virou um dos grandes zagueiros da história do Cruzeiro, né, importantíssimo naquela Copa do Brasil de 2003, e é um dos grandes ídolos da história do Benfica. Né? Jogou muita bola lá. É rei lá em Portugal. 6-17 na Copa Sul-Americana, Pance. Exatamente, Léo. O jogo do dia 16, né, de maio, que vai ser com La Calera, né, pela Copa Sul-Americana, esse jogo não vai poder ser disputado no Mineirão. O Cruzeiro está ciente desde o ano passado, vai ter a turnê do André Bocelli, até a gente está falando dessa turnê aqui na rádio. Sim. Foi anunciado, então, essa turnê bem antes do calendário do futebol brasileiro pensar em ser definido, né, antes de ser lançado pela CBF. E aí vai ser o único conflito que vai ter em relação a gramado e jogo, né? Os outros eventos de gramado não atrapalham o Cruzeiro, né? A Stock Car também, que vai ser feita na Pampulha, também não vai atrapalhar o Cruzeiro. Até um detalhe importante, Léo, que ali aquela Avenida Rei Pelé, vão começar algumas obras, vai ter já algum tipo de operação, né? Que vai mudar um pouco a vida do torcedor do Cruzeiro, especialmente para esse duelo da final. O fluxo de chegada, saída. Isso, então é importante, né? Tem matéria disso também no site da Itatiaia, ali nesse entorno ali na Avenida Rei Pelé, para o jogo, né? Com o Atlético, esse que está confirmado agora que o Adilson falou às 3h30, já vai ter mudança, né? Vai ter essa alteração ali na Avenida Rei Pelé. Mas o que eu estou dizendo mesmo, né? Só retornando ao assunto, é esse duelo contra o La Calera. E aí as opções, né? O Cruzeiro pode mandar esse jogo no Independência. Eu até ouvi hoje e recebi uma mensagem do meu amigo Gustavo Pimentel, lá de Ipatinga. Será que tem chance do Cruzeiro trazer esse jogo aqui para o Vale do Aço? Inicialmente, acredito que o Cruzeiro vai tentar esse duelo na Arena Independência, né? Tem que ver alguns detalhes, alguma coisa, mas vamos acompanhar. É uma perda não ter esse jogo no Gigante da Pampulha, mas o Cruzeiro
já estava ciente dessa situação e vai ser o único jogo que vai ter esse conflito. Professor, o Mineirão vai fazer muita falta pro Cruzeiro contra o La Calera ou o Caldeirão do Horto vai fazer jus ao nome? Ô Léo, eu acho que faz a falta principalmente assim, do ponto de vista comercial, né? Impede, por exemplo, que você lance um pacote com os 3 jogos da Copa Sul-Americana. Bem lembrado. E a torcida está muito ansiosa pela volta a uma competição internacional. O Cruzeiro não disputa desde 2019, né? Aquela Copa Libertadores de 2019 que ele jogou como campeão da Copa do Brasil de 2018. E aí, quando você sai do Mineirão e vai para o Independência, você perde 2/3, né, da sua capacidade. E são setores diferentes, né? Posições diferentes, é um desenho totalmente diferente. Se o Cruzeiro tem a certeza de jogar as 3 partidas no Mineirão, ele poderia criar, de repente, um pacote da fase de grupos da Copa Sul-Americana para o cara poder comprar com antecedência. Isso não é novidade, já foi feito várias vezes. O próprio Atlético faz isso, né? É uma coisa diferente do sócio. Dá ao sócio a chance, ou quem não é sócio, a chance de garantir sua entrada. Então, é isso, né? Pela empolgação do torcedor, a gente imagina que o público seria muito bom, né, o Pansieri? E aí você tem uma limitação. Agora, entre jogar no Independência e no Ipatingão não faz diferença, porque a capacidade é praticamente a mesma. Se você fosse jogar num estádio que te permitisse colocar mais gente e ganhar mais dinheiro, de repente até ok, né? O Cruzeiro poderia até fazer essa viagem para poder jogar. E o Cruzeiro já disputou jogos de Mercosul, de Libertadores, lá no Ipatingão. Eu lembro de um jogo, Simões. São Lourenço já jogou. São Lourenço. Olímpia já jogou. Lá Mas, de toda forma, é uma perda considerável. Não vamos nem falar técnica, porque os gramados eu acho que são equivalentes, essa coisa toda. Mas essa questão comercial, né? Essa questão de ingresso. Você limita o clube, porque impede o Cruzeiro, de repente, de fazer aí um pacote com os 3 jogos da fase de grupos. Eu lembrei de um episódio ruim aqui. O Cruzeiro e Once Caldas. Nossa, mas... Foi em 7 Lagoas, não foi? Foi. Pois é. Isso. O Cruzeiro já disputou, né, jogos fora de Belo Horizonte, de torneios sul-americanos. Vamos acompanhar. Mas sendo no Independência, acho que também valoriza a torcida do Cruzeiro, que está mais presente no dia a dia aqui, e a turma do interior que consegue vir aos jogos, porque é um momento legal. É um reencontro realmente do Cruzeiro com uma competição sul-americana. O Cruzeiro é um dos times mais respeitados na América do Sul. Conquistou isso com jogos, com títulos, e é bom, não só pra gente aqui que trabalha acompanhando o dia a dia do Cruzeiro, mas acho que pra própria competição, quando você vê lá, né, o Cruzeiro está na competição, valoriza o próprio campeonato. Fala mais, Pansi. Ô, Léo, quando você falou, nossa, porque aquele ano, né, o Cruzeiro era tido como o Barcelona das Américas. Por isso né? que deu errado. E aí... Por isso que deu errado. Nossa, o apelido era ruim, tô falando aí. Tem que ser Real Madrid das Américas. Não, mexe com isso não. Mas enfim, passado, mas foi bem lembrado. Vamos ver, o Cruzeiro ainda não definiu. Para eu arrematar aqui, Léo, só 2 rapidamente. Os torcedores do Cruzeiro estão querendo levar faixas, né? 40 mil faixas de mão no segundo clássico aí da final do Campeonato Mineiro. E aí tá tendo uma campanha aí nas redes sociais, uma vaquinha aí para juntar 36 mil. E aí juntam todos esses perfis, né, de torcedores do Cruzeiro nas redes sociais, e eles estão fazendo essa ação para arrecadar essa grana. Hoje teve no Departamento de Saúde do Cruzeiro uma palestra sobre sono, qualidade do sono para os atletas neste abril, que vai ser pesado a beça, com a fisioterapeuta Natália Ituaçu. E aí, momento mais do que especial, integrantes do projeto Mano Down foram à Toca da Raposa. Essas imagens estão lá, é de arrepiar, de se emocionar, o carinho dos atletas com eles. E eu acho que muito mais, né? Os atletas também recebendo esse carinho em contrapartida. É um momento muito especial de quem esteve lá na Toca da Raposa, e está tudo registrado também, tem matéria no itatiaesporte.com.br. Fala em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro o jogo é outro. Léo. Boa, Pansi, sempre é muito legal, muito mesmo. E você disse tudo. O jogador ganha muito mais do que, ele recebe muito mais do que ele dá ali de carinho. Olha só, turma.